Alô, alô, um abraço, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição agradabilíssima dos Donos da Bola, o diariamente necessário, os Donos da Bola. Hoje uma quarta-feira, para nós aqui com cara de sexta. Sabe por quê? Porque amanhã e sexta não teremos os Donos da Bola. Liga Mundial de Vôlei na tela da Band, aí aquela alteração na grade. Não teremos amanhã Donos da Bola e também na sexta, mas segunda voltaremos firmes e fortes. E o programa até às 2 da tarde. Se desligar o telefone às 10 para as 2, o seu time perde na rodada, hein? Olha, começando mais uma edição dos Donos da Bola. Mercado Mineiro agitado, Guilherme já foi embora, já foi apresentado. Mike e Mena podem seguir o mesmo caminho. O Atlético hoje enfrentando o Coritiba com problemas no meio-campo. E o Cruzeiro em campanha de 2015 é pior que a de 2011, hein? Então tem que vencer o Grêmio. Hoje é fundamental. Aliás, o Galo também, para de repente pular para a ponta da tabela. A gente fala de tudo isso daqui a pouco, aqui com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. Eduardo Panzi, uma belíssima camisa de festa junina. Cadu Doned, Mara Oliveira, Kika Branco está aqui para receber sua mensagem através do @os Donos da Bola MG. Aliás, você já pode mandar agora, @os Donos da Bola MG, você cruzeirense atleticano. O que vocês estão vendo e pensando desses jogadores que estão indo embora, hein? Será que vai chegar alguém? Eu acho que vai, hein? Ai, que grande novidade, achar que vai, né? Olha, deixa eu chamar aqui o atacante Guilherme. Foi liberado ontem, falamos aqui, né? E para acertar com o Cruz Azul do México, e aí lesões, precipitações decisivas, marcaram mais de 4 temporadas do jogador com a camisa alvinegra. Quem é que conta a história aí, capiroto? André Salles, o galã da Band, vai. Os gols e passes importantes não saem da memória dos companheiros de clube. Ele contribuiu em todas as nossas conquistas, né? Desde que aqui chegou. É um cara exemplar, é um jogador genial, em que quando ele estava em campo, né, o adversário sabia que vinha coisa boa e nós também, né? Contratado em 2011 por cerca de 8,5 milhões de dólares, segunda transferência mais cara da história do clube, Guilherme era referência técnica para os companheiros. Vai nos fazer falta. Hoje, quando eu olho o futebol brasileiro, eu não vejo nenhum jogador com a qualidade do Guilherme. Eu apelidava ele aqui, chamava ele de craque pela genialidade dele, por tudo aquilo que ele faz em campo. Apesar da boa qualidade técnica, as contusões dificultaram o desempenho do atacante no Galo. Foram 17 lesões, 16 por problemas musculares. É um cara que sofreu muito, né, com essas lesões, com as críticas. Mas é um cara que sempre batalhou, sempre lutou. Depois dos jogos ele chegava a comprar sacos de gelo para ir para casa e fazer, né, banheira gelada, né, para ter uma recuperação mais rápida. Eu espero, né, além de muita sorte que eu desejo, que essas lesões possam chegar ao fim, né, nesse novo projeto. Guilherme foi liberado pelo Atlético para acertar a transferência dele para o Cruz Azul. O clube mexicano pretende pagar a multa rescisória de 750 mil dólares. Em mais de 4 temporadas com a camisa alvinegra, a passagem do atacante pelo Galo foi marcada por lesões e por momentos decisivos. Em números, foram 139 jogos, com 27 gols marcados, 17 lesões em mais de 4 temporadas. O jogador dos lances decisivos custou 8,5 milhões de dólares e deve sair por 750 mil dólares. E aí, foi um bom negócio? Péssimo. Péssimo negócio. Não sei das condições físicas do Guilherme, mas analisando friamente toda a história, um péssimo negócio. Você contratou por 5 milhões, vendeu por 750 mil dólares. Mil dólares ou euros? 750 mil dólares. Então, meus caros, eu só não entendo uma coisa, eu gostaria de dividir com vocês a minha dúvida e se de repente a gente conseguir falar com o Maluf, já pode começar a tentar ligar para ele aí, capiroto. Como que você... Bom, tem a janela do meio do ano. O mercado não dispõe de jogadores com as características do Guilherme. Ele passou por um longo tempo no DM e, segundo o próprio atleta, está muito bem. Aí você, sabendo dessa janela, você renova com o cara até no final do ano, coloca a produtividade no salário dele e, consequentemente, a multa seria mais baixa do que deveria, aí pinta a proposta e você
se lasca. Ou seja, está se lascando com o André, tá, mas teve outros negócios, foram bons e tal. Eu sei, mas é que quando a coisa sai equivocada, também tem que ser lembrada. Então, vamos tentar ver se o Maluf entra com a gente ao vivo, ele até já atendeu o telefone, seria lindo se ele entrasse, até para explicar. O Maluf, alô Maluf, boa tarde. Não está ainda não? Fala comigo agora. Mas o homem só fica em reunião, gente. Não é possível. Não pode parar um tempo para falar com a gente aqui, explicar o negócio, o cacete do negócio do Guilherme? Ué, fala aí o que você quiser. Boa tarde a todos. Olha, eu não acho que o Guilherme seja negociável justamente pela parte das contusões, né? Esse histórico que é muito constante, né? Sempre está aí 17. Presente. Ao mesmo tempo, eu acho que os valores envolvidos não são suficientes para a gente dizer foi feito um bom negócio. Mesmo com os problemas de contusão, pela qualidade que ele tem, pelo talento, eu acho pouco para você perder um jogador desse tamanho. E outra coisa que a gente conversava aqui em off, eu não sei se isso vai ser bom para o Guilherme também não, porque ao mesmo tempo que nos últimos tempos ele não tem sido titular no Atlético, o Guilherme, justamente por ele ter esse contexto de contusões reiteradas, ele precisa de um time que o abraça de uma forma diferente. Eu não sei se no exterior, na Europa, na América Central, do Norte, qualquer lugar, os times vão entender dessa maneira, porque aqui é a casa dele, já tem um histórico, aos poucos foi sendo compreendido que ele não pode jogar sempre. No exterior não tem muito isso. Quando eles contratam um jogador de fora, ou o cara vai jogar para valer, vai ser um titular, vai ser uma estrela, vai ser constância, ou se não for constante, vai perder espaço e eles vão achar um mau negócio. Então o Guilherme precisa de um meio termo, de um dia a dia, de um cuidado ali, quase que na amizade mesmo, que eu acho que seria mais provável de acontecer aqui no Brasil. Mas isso é outra coisa. Para o Atlético, não achei um bom negócio, achei que os valores são pequenos, esses números aí que vocês falaram. Para mim, um jogador do tamanho do Guilherme, você vende por mais do que isso, você empresta por um negócio melhor, acho que ficou barato. Comprou por muito ao mais mesmo que tempo, isso. 14 milhões, né? Assim, 14. mesmo que talvez não chegasse ao mesmo patamar da compra, mas fosse pelo menos um pouco melhor, porque você poderia considerar, vendeu por um pouco menos, mas usufruiu do jogador muito tempo, ele deu resultado em diversos aspectos, mas aí ficou muito longe, né? E ficou um valor que você chega no mercado, o que você faz com esse valor? Quem que você traz? O Cruzeiro pagou mais no Marinho, pô. Ou não pagou mais, ou pelo menos ficou perto, mesmo que seja um pouco menos. Porque tem real. A porcentagem então, mas mesmo assim, não está tão diferente de um jogador que é brincadeira, né? Jogador É uma aposta. Ó, a Dimara vai falar agora, Edu também vai falar. Estamos tentando contato com o presidente Daniel Nepomuceno para explicar. Porque um jogador que late do André, eu sei, estou cansado de saber que o que foi investido nele, ele deu lá nos títulos, nos jogos em que ele entrou e resolveu, foi de fundamental importância. O Atlético saltou para um patamar muito acima do que era, até esses títulos aí. Ponto final, reconheço. Mas o que eu não estou entendendo, o jogador estava realmente, o histórico dele de contusões poderia trazer problemas para o Atlético no futuro, ainda nessa temporada? Não sei. Por que a multa rescisória foi tão baixa, a renovação foi só até no final do ano, se esperavam que uma proposta poderia vir no meio do ano? Também não sei. Agora, analisando friamente, dentro das informações que nós temos até agora, para mim, um péssimo negócio. Gostaria de uma coisa, Cadu, rapidamente, eu concordo, acho um péssimo negócio. Ao mesmo tempo, eu não acho o fim do mundo. Eu acho que o time continua forte sem o Guilherme. Chegou aqui sem ele. Pode passar. Por gentileza, Dimar. Eu acho também que foi um péssimo negócio em todos os sentidos. Acho que a qualificação do Guilherme, por mais que ele tenha a questão das contusões, a necessidade de você ter um jogador, e a gente ouviu os próprios companheiros dele, um jogador que não dá problema fora das quatro linhas, jogador que é gente boa, um jogador que é craque. Acho que isso é no contexto de quem está falando mesmo, que tem um diferencial técnico muito grande. E a impressão que a gente tem, sem ouvir, porque a gente não ouviu ainda a diretoria, enfim, é que foi meio que uma ingenuidade de achar que ele não ia ter uma proposta nessas condições dele de um jogador diferenciado como ele é, e que ele não ia ter proposta numa janela dessa de um jogador que é difícil de encontrar. Claro que ia ter. Então, quer dizer, a produtividade, aquela história, foi legal para o Atlético quando ele efetivou o contrato, diante das dificuldades que ele tinha, mas não foi legal quando apareceu a proposta de fora. Então, e tanto é verdade que eles erraram, que eles tentaram corrigir ontem.
oferecendo Como que tentaram corrigir? Eu não estou sabendo dessa história, não. Tentaram oferecer um contrato... Aliás, sabe de muita coisa que você não sabe. É óbvio. Ofereceram um contrato maior para ele de 2 anos, ofereceram um aumento ontem na tentativa... Peraí. Vamos por partes. Vamos que nem o esquartejador. Então quer dizer que ontem... Eles procuraram o Guilherme... Não sei se foi ontem ou anteontem ou na sexta-feira, nesse período. Procuraram o Guilherme, ofereceram um contrato maior, automaticamente com a multa rescisória mais alta, e o jogador e seu empresário não quiseram. Ele achou que esse é para que ele ficasse um pouco mais, mas ele achou que esse era o momento da saída. Então, eu acho que isso mostra, eu não sabia isso. Eles fizeram essa proposta para o jogador realmente ficar, ou naquela tentativa de aumentar a multa para ele sair por mais? Não, para ficar, porque eles viam a necessidade mesmo. Isso aí o Levi falou várias vezes. Minimiza o erro. Minimizaria o erro se tivesse dado certo. Aí é muito fácil entender. Parece que o Guilherme não está satisfeito com o Levi Coupe, com esse negócio de ficar na reserva. Parece que com essa informação da Edmara fica fácil de entender. O Atlético não acreditava que o Guilherme fosse render esse ano. O que eu entendi foi isso, sem ouvir a diretoria. Com essa declaração da Edmara, que o Atlético tentou reverter. Fez a proposta. Então, é porque ele não fez antes, ele não ofereceu um contrato bom lá quando renovou, porque não acreditava. Vamos renovar por isso aqui, porque não vai render. Até o final do ano ele já tá com cara disso, porque agora que viu que render, vai oferecer. Também. E outra, a gente tem que analisar com a cabeça do clube e com a cabeça do torcedor. Aí o torcedor do Atlético vai me entender. Com a cabeça do clube, o negócio foi péssimo. O Atlético pagou 6 milhões de euros pelo Guilherme e vendeu, e abriu mão dele por 750 mil dólares. Número seco, bizarro o negócio. O Atlético tomou um prejuízo, tomou um cano danado, porque 6 milhões de euros para 750 mil dólares, pelo amor de Deus. E o Guilherme não é nenhum jogador velho, ele ainda tem mercado. Muito jovem. Agora, se você chegar para o torcedor do Atlético, hoje, no Independência, e falar, valeu o investimento? Eu posso estar errado, mas é de 80% para cima que vai falar, valeu. Valeu, o Guilherme fez o gol contra o Nils, o Guilherme jogou muito contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Guilherme foi muito importante nos clássicos, o Guilherme, quando teve em campo, foi importante e rendeu para o Atlético. Para o torcedor, eu acredito que valeu o negócio. Se você analisar os números secos, foi um negócio bizarro para o Atlético. Agora, o Guilherme vai ser feliz lá no Cruz Azul, ao que parece também ele não queria ficar. Se o Atlético realmente ofereceu uma renovação, um acerto, um reacerto, sei lá como é que eu vou chamar isso, ele não quis, é porque ele não queria ficar. Ele não estava vendo possibilidades de ser titular no Atlético, porque o Levi tem deixado ele no banco nos últimos jogos. E outra, né, gente? Você imagina agora, o Guilherme faz a estreia no Cruz Azul, joga 1, 2, na terceira sente uma lesão. Aí tudo que a gente está falando aqui de prejuízo, que o atleta não deveria ter liberado, vai por água abaixo. Mas isso aconteceu ao longo. Não, mas isso aconteceu ao longo dessa permanência dele no Atlético. Isso, e nem por isso nós deixamos de destacar aqui. Porque que é um jogador diferenciado. Ele é muito bom jogador. O mercado não dispõe desse atleta. Não. Fizeram um trabalho específico, especial com ele, de um longo tempo. Ele ficou quanto tempo? Uns 40 dias sem jogar? Dias. Entendeu? E agora o cara está pronto. Agora, se contundir, paciência. É o histórico do cara. Quando a Edmara disse que fora do campo ele não deu trabalho, exemplo de profissional. Agora, o fora do campo a gente tem que analisar o quê, né? Porque fora do campo ele deu muito trabalho para o departamento médico do Atlético. E como deu trabalho? É verdade. No outro contexto. A Edmara falou de comportamento, mas só... Eu sinto que você está querendo dizer alguma coisa, mas não está saindo. Não, agora vai sair. É questão de oportunidade de esperar os coleguinhas falarem primeiro. O Panzi falou muito bem, eu concordo com ele, tudo que você disse, Panzi, essa história da torcida, acho que a aceitação é por volta disso mesmo, a galera gosta do Guilherme, acho que valeu a pena, mesmo ele tendo jogado pouco em termos quantitativos, porque a qualidade foi tão grande e o poder de decisão foi tão grande que o pessoal aprova, mas ao mesmo tempo... Uma coisa não anula a outra. Eu sei que você não está dizendo isso, é só para deixar claro. O fato de ter valido a pena, mesmo sendo mal negociado, não endossa um mau negócio, né? O cara valeu a pena, só que mesmo assim você tem que continuar fazendo valer a pena da melhor forma possível. Ou mantendo o jogador, ou vendendo por um patamar minimamente razoável, né? Realmente foi muito barato e a gente até vê o exemplo do maior rival, do Cruzeiro. O Cruzeiro está se matando aí para achar um meia, até disposto a investir mais do que foi pago no Guilherme, e não consegue. Então, quer dizer, o Atlético se livrou de um jogador, pode ser, não é exatamente um meia, mas espera aí, pode jogar centralizado, pode ser um garçom, é um cara que pode fazer essa função.
por um valor, né? Irrisório. Irrisório. É, e a gente está vendo que não hoje. tem, assim, no mercado. Agora tem uma coisa, se foi... O Cruzeiro disposto a pagar muito dinheiro pelos valores, né? Pelos direitos econômicos e por salário, e não consegue trazer esse cara, o Atlético, né? Dando de bandeja para o time do Messi. Agora, se Dimara, dá só uma seguradinha para mim, um minutinho só para eu falar aqui mais uma vez. Aliás, já falei diversas vezes no programa, como o ronco prejudica a sua saúde. Não é? Prejudica tanto que você fica lento, tá? Mas aí se você resolve o problema na home hospice, a coisa volta ao normal. A relação com a sua esposa ou com o marido, né? Esse ronco e essa noite mal dormida te deixa cansado durante o dia, te traz dificuldades de concentração, prejudica até mesmo a sua libido, meu amigo. Conhecido também como apneia do sono, esse distúrbio acomete mais de 30% da população mundial. Eu tenho a solução para você. Home Hosp. A Home Hosp é uma empresa especializada em detectar e tratar os distúrbios do sono. Só que para isso você tem que ligar para 3087-1336. 3087-1336 e tirar todas as suas dúvidas sobre os tratamentos para o distúrbio do sono. O tratamento ouro é para acabar imediatamente com o seu ronco. Eu uso o aparelho e não ronco. É esse equipamento aqui que você está vendo, chamado CPAP. Ele leva a oxigenação necessária para você não ter mais apneia noturna. Então, acabando de vez com o ronco e fazendo você se sentir uma pessoa muito melhor, muito mais disposta e muito mais saudável. Hoje, eu tenho uma promoção da Home Hosp para você, é que se você ligar agora e adquirir o aparelho, que é esse CPAP, e aí vai para o estado todo, a máscara será um presente da Home Hosp e do programa para você. Só que você tem que ligar agora, 3087-1336, 3087-1336, entrar em contato, perguntar tudo o que você quiser saber sobre o distúrbio do sono, eles vão explicar. Mas não deixe de comprar o CPAP, que você vai se tornar realmente uma pessoa diferente. Vai dormir melhor, acordar melhor, muito mais disposto. Ligue então 3087-1336. Daqui a pouco... Aliás, dá para chamar a Kika? Para a gente já começar a dar uma passada, né? Deixa eu chamar a Kika para dar uma passada nas mensagens. Preciso saber qual é o comportamento da torcida do Cruzeiro, aliás, do Atlético, diante da saída do Guilherme. Kika, boa tarde. Boa tarde, pessoal. O torcedor continua com o mesmo discurso que já deu a hora do Guilherme ir embora. Uma torcedora atleticana até brincou aqui que também vai pendurar meias na sede de Lourdes com a saída do Guilherme, mas brincadeiras à parte, o discurso unânime aqui é o do Ed Brite. O Galo é gigante sem Guilherme. Vamos valorizar quem ficou. Como que seria, então, a melhor formação para hoje, para já pensar para frente? Vamos tratar desse assunto já, porque agora vamos falar do Cruzeiro. Então fica aí a pergunta para vocês responderem já. É porque a Dimara vai falar, claro que vai. É porque o Cruzeiro precisa abrir o olho, né, do time atual. A campanha atual do Cruzeiro é pior do que a campanha de 2011. Foi o ano que o time escapou do rebaixamento na última rodada. Acho meio prematuro falar disso agora, mas o Diogo Ramalho, sagaz, traz os detalhes desse início complicado do Cruzeiro dentro do Brasileirão 2015. Veja aí. Com a derrota para o Coritiba, o Cruzeiro igualou o seu pior início de campeonato brasileiro na era dos pontos corridos. Em 9 rodadas disputadas, apenas 10 pontos conquistados. Campanha tão ruim quanto a de 2009. Para se ter ideia, em 2011, ano em que o clube se livrou do rebaixamento somente na última rodada, o desempenho era melhor. 12 pontos em 9 jogos. Qual será o sentimento do cruzeirense diante deste cenário? Muito insatisfeito com o time, principalmente com a falta de camisa 10 no time e com os nossos atacantes, o William, que estava no ano passado, rendendo muito abaixo do nível que estava rendendo nos 2 últimos anos. Depois de ontem eu cheguei a chorar, sabe? O Luxemburgo tem que fazer alguma coisa, porque se ele não fizer, nós vamos cair na 2ª divisão. Tá difícil explicar, mas vamos aí, né? Torcer para que o time melhore aí, com algumas contratações bacanas também. Muito ruim o time do Cruzeiro. Precisando muito de reforço, contratar urgente mesmo. Tá precisando é do meio que o Gilvan prometeu, infelizmente até hoje não trouxe. Tá com dinheiro no contrato, tá gastando dinheiro com o quê? E sobre contratação, mais uma vez o presidente veio a público, mas a conversa não mudou de tom. A gente tentou demais, tentou dentro e fora do Brasil trazer jogadores que poderiam ser esse atleta que a gente entende, a torcida entende, que está fazendo falta no Cruzeiro.
Mas o próprio treinador do Cruzeiro hoje acha que esse atleta quase que está em extinção. Quem tem não solta e a gente tem encontrado esse tipo de dificuldade. As lesões têm sido também um adversário. É preciso lembrar que nós temos 12 jogadores, 12 atletas, qualquer deles poderiam estar jogando nesse time titular do Cruzeiro, que estão no departamento médico. São jogadores que a gente tem no plantel, mas que não estão em condição de ser utilizados. Alguns já estão começando a voltar, o Marcos Vinícius mesmo ontem já treinou, a Arrascaeta voltou da seleção. A Arrascaeta pouco pôde ajudar para que o time não conhecesse sua 5ª derrota no Brasileirão. E a próxima parada é dura, também fora de casa. Aqui nesta semana, o Cruzeiro só treina na próxima sexta-feira, véspera do jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão. Após a derrota para o Coxa, a equipe seguiu direto para Porto Alegre, onde encara o Grêmio nesta quarta-feira. Pontuar no Sul é importante também, para evitar uma pressão em casa. Acho precipitado, mas acho que tem que ser discutido, sim. Ou discutida a situação atual do Cruzeiro, as 3 vitórias e agora a 2ª derrota consecutiva, vai para um jogo difícil hoje contra o Grêmio. De Mara Oliveira. Eu acho que o alerta é sempre importante. Acho que esses números, eles são bons para a gente fazer matemática, mas são bons também para você pensar a história. Quer dizer, são situações que você vive em campeonatos de pontos corridos. A gente sabe que não pode deixar escapar desse jeito, porque daí já se vai mesmo. Não acho que chega a ser no nível do desespero, mas é um reacerto. E me preocupa muito, não é só o acerto diante do Grêmio, o reacerto em termos de brasileiro. É o que o Cruzeiro vai fazer com esse time. Quem são os jogadores? Como é que vai ser? Quando o Vanderlei nem confirma o time de hoje, a gente acha que o Arrascaeta vai jogar pela esquerda, que o William pela direita, que o Marquinhos vai centralizar, ou seja, é uma tentativa. Um time não pode viver de tentativas o tempo inteiro. Olha que rodada a gente já está do brasileiro, ou seja, você vem experimentando ainda. Então, acho que esses experimentos em termos de brasileiro é que são a grande interrogação. E quando o presidente fala, nós tentamos, mas o que tem de concreto? Onde é que vai vir de concreto? A gente, quando vai checar as informações, e as informações são só de jogadores que podem sair, né? E aí você ouve assim, o Cruzeiro está esperando para anunciar alguém especificamente para vir antes de anunciar quem vai sair. Então, você preocupa ainda mais. Quer dizer que o que você tem aqui, que ainda é questionável, você ainda pode perder esses jogadores. Mena, Mike, sei lá mais quem. Então, ou seja, a preocupação é maior nesse sentido. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar, hein? Prováveis saídas de jogadores aí. Dilmara tem algumas informações. Ô Edu, em 2011, na mesma rodada, o Cruzeiro tinha 12 pontos. Hoje tem 10. Já é momento para começar a discutir, porque a bola pune, como diria o tio do Diogo Ramalho, Muricy Ramalho? Sempre é. Não existe momento certo ou errado, não. A Dimara está certa. Os números, eles servem para alertar nesse sentido aí do Cruzeiro. Claro que eu também não gosto muito de ficar comparando anos anteriores, nem para o bem nem para o mal. Mas o número serve sim para alertar. Agora, tem uma coisa que eu ouço comentaristas antigos já, eu sou razoavelmente novo, o antigo para mim é Oswaldo Faria, Gil Costa, Afonso Alberto. Afonso Alberto era repórter não é antigo, pô. Ele é sempre atual. Ele é um jovem comentarista, um antigo repórter. Mas eles falavam, o time, se você não sabe o titular do 1 ao 11 na ponta da língua, esse time tem problema. Porque quando você sabe o time titular, esse time está brigando lá em cima. Do Atlético você sabe o time titular. Mas ao mesmo tempo está na moda elogiar o rodízio. O Internacional está aí, né? Mas aí é o rodízio por opção do treinador. O rodízio que é feito no Cruzeiro não é opção do treinador. É por ocasião mesmo. Ele fica no desespero para fazer o rodízio. Os bons times, você sabe na ponta da língua. O Cruzeiro é um exemplo. 2013, 2014. Sabia do 1 ao 11 de cor. Copa América. Você pega as seleções que estão aí na final, você sabe, do goleiro até o último, ponta esquerda, né, entre aspas, time de qual? A seleção brasileira é aquela bagunça, cada jogo um, cada jogo outro. A gente não sabe quem é. Então talvez esse seja um dos problemas do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda está bagunçado, você não sabe qual que é a dupla de zaga, você não sabe qual que é o lateral esquerdo. Sabe quem é o diretor de futebol? Você não sabe o meio de campo, você não sabe o patrocínio master e nem o diretor de futebol. Então essa bagunça extra-campo vai refletir dentro de campo. A hora que o Cruzeiro começar a se organizar, tiver um time titular, todo mundo que estiver no departamento médico voltar, tiver à disposição, que não vão ser todos, porque o campeonato é longo, aí o Cruzeiro pode pensar em se organizar em algo mais. Concordo aí, volto a dizer, concordo com a Dimara, o número serve como alerta, o Cruzeiro está lá atrás
E ganhar do Grêmio hoje vai ser complicado. Eu sou ruim de palpite, mas acho que não ganha, não. Deixa eu chamar. Cadê a Kika? Põe a Kika de novo na tela comigo. Eu quero agora ouvir a opinião. Daqui a pouco vocês vão responder a do Atlético, aquela que ela já leu. Agora eu quero a opinião do torcedor do Cruzeiro, Kika, com respeito a tudo que anda acontecendo, essas dúvidas, sai, chega, a situação atual do time na competição. E aí, Kika? Mesma coisa, todo dia, reclamando do amadorismo da diretoria, reclamando que querem o meia, o discurso é todo dia o mesmo. O Willer Ferres perguntou aqui se o Guilherme mesmo não seria uma possibilidade para o Cruzeiro. Como é que funciona isso? Cadu adorou a ideia, né, Cadu? Não me manifestei. Encaixaria, taticamente, tecnicamente, seria importante. Mas se ele vai para o México, acho que não tem possibilidade do Guilherme. Seria bom fazer companhia pro Alisson. O que Edmara falou... Você acha que se o Cruzeiro tivesse ido atrás, teria levado? Tem um mosquito voando aqui. Se entrar na boca de alguém, vai ser uma coisa. Eu acho que o Atlético, vendo o interesse do rival, negociaria de outra forma. E não há nenhum problema nisso. Eu acho natural que você... Paga muito e leva. Se bem que o Edu disse aqui ontem que aquela cláusula que times do Brasil não levariam. Agora, só uma coisa interessante que a Edmara falou, que bate também com essas reclamações dos torcedores que pedem um meia. Ela falou hoje, será que o Arrascaeta hoje vai jogar pela esquerda, o Marquinhos vai voltar para o centro, o William na direita, será que o time vai ficar dessa maneira? Cada vez mais provado no dia a dia que falta mesmo meia e também um pouco da desorganização, da falta de sequência que o Panzi falou. Não tem muita solução, é a história do cobertor curto. O Arrascaeta não é meia, ele funciona melhor pelo lado do campo. Então vamos aproveitar o melhor jogador do elenco, vamos colocar ele na esquerda, pelo lado do campo, onde ele funciona mais. Aí não tem ninguém para colocar no centro. Aí coloca o Marquinhos pelo centro. Não funciona. Funciona mais como um homem de lado de campo. Jogou como armador, por exemplo, contra a Chapecoense e deu no que deu. Não só perdeu, não criou chance de gol. Então é uma questão de estilo, fica repetitivo, mas esses jogadores entre si não dão liga, né? Podem dar liga eventualmente, podem funcionar em alguns jogos, podem ser eficientes em partidas em que o contra-ataque seja a arma principal, o Cruzeiro segurando na defesa e saindo em velocidade com esses caras que são rápidos, mas eu não consigo ver um projeto, uma consistência em médio prazo. Como você não vê o projeto do Luxemburgo? Não é culpa do Luxemburgo? Não, estou dizendo que para mim tem. Não, ele vai trabalhar com... É o elenco que está aí. É a mesma dificuldade que o Marcelo Oliveira tinha. Não tem um armador, não tem muita solução. Agora, o meu time, se eu pudesse armar o Cruzeiro, o Marquinhos não é armador, pegaria a camisa 10 hoje... funciona mais pelo lado, não tem muito o que fazer. Você não vai deixar eu falar, bicho? Você está num desespero para falar. O que está acontecendo com você? Porque ele tomou coca antes do programa. Coca-Cola. Olha aqui. Se eu for montar o meu Cruzeiro, eu dava 10 pro Gabriel Xavier. Não, eu também primeiro tirava a barba dele, jogador barbudo da Ibope, não, só o Pirlo. Então é o seguinte, dá 10 pro Gabriel Xavier, fala, meu filho, você vai fazer isso, isso e isso. Você tá entendido? Tô. E depois eu distribuo o resto das camisas. Porque, mas não tem. Mas já testou quantas vezes o Gabriel Xavier? Mas aí também não é culpa de treinador nenhum. Quando ele apareceu e começou a ser testado, ele começou machucado. Cara, eu sei. Mas sabe o que acontece, Edmara? Tem jogadores que são questionados. Eu vou dizer um aqui, vocês vão ficar bravos aí, mas não tô nem aí. O Riascos teve pouquíssimas oportunidades. No momento em que, eu posso falar? Eu posso falar? Não, eu vou dar um exemplo que eles vão me entender. Aí o cara vem cá, entra 1, 2, 3 vezes, presta não. Empresta, manda embora. Tá. O Luan, quando chegou no Atlético, era reserva, entrava para apagar incêndio e eu ouvi de muitos colegas o seguinte, isso aí vai ser um eterno reserva. Peladeiro. Doidão, aquele aspecto e tal, fica igual uma barata tonta em campo. E hoje? Vamos falar o quê? Então eu acho que tem que ter parcimônia para analisar. Tem que testar o cara, põe o cara para jogar, o cara tem que ser titular, dá 10 para ele, põe para jogar, o jogador precisa jogar, não é só treinar não. Corta o Cadu, você fala agora, Edmar. Não, eu acho, concordo com o Cadu, é o Gabriel Xavier, só que as lesões estão tirando o jogador. Então, quer dizer, você também vai cobrar de um treinador que, além das dificuldades para armar a equipe, definir uma situação de jogo, ainda tem a questão das lesões, só que tem uma coisa que e aí eu não vou entender nunca, que é o seguinte, todo
mundo sabe que o campeonato é longo, que tem lesão, que tem cartão, que tem contusão, que tem não sei o quê. E aí você cai na mesma história o tempo inteiro. Não é que o Cruzeiro não conseguiu trazer um 10. O Cruzeiro não conseguiu remontar o seu time. Não é só um 10. É o 10, é o reserva, é o volante, é o cara que entra bem ali. Então, a cobrança é muito maior do que só a questão do meia. Eu entendo o que o torcedor diz, porque o torcedor acha que você vai ter um meia que vai resolver todos os problemas do time. Não é isso. É muito maior. O Cruzeiro tinha um grupo grande, o Marcelo cansou de falar sobre isso, mas ele tinha alternativas táticas para esse grupo. Esse grupo, além de ter sido reduzido, ele não foi remontado da forma como se esperou, nem na qualidade e nem na quantidade. Então é muito complicado. Lesão, cartão, contusão. E aí? Como é que faz? Aí é o treinador? E o Grêmio... E outra coisa, eu vou deixar você falar. Eu vou deixar. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar. Aí eu te pergunto, e o Marquinhos? Quando entrou no time, todo mundo... Não, hoje o cara não pode tirar o cara do time. Daqui a pouco você vai falar, porque agora tem um recado importante para você. Preste atenção. Você aí de casa tem dores nas costas, tem dores nas pernas, sofre com dores nas colunas, nas colunas é bom, na coluna, dores musculares, acorda cansado todos os dias, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. É só você ligar o 0800 038 2000 e eu vou explicar para você que somente esse colchão aqui, ou este colchão, possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos, amigo. Você quer ver? Preste atenção nesse depoimento aí. Tem mais um aí. Taca de pau. Meu nome é José Luiz Raimundo, sou mecânico de máquina pesada. Sofri com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei, adquiri o Colchão Oriental, resolveram meus problemas em 100%. Faça como eu, compre você também. Viu o Zé Luiz aí? Ligue 0800 038 2000, agende uma visita. A Oriental J2000 vai mandar um consultor especializado no J2000 até a sua casa. Ele vai explicar todos os benefícios desse fantástico colchão. E você ainda aproveita a promoção, porque na compra do seu colchão você vai ganhar um edredom e uma linda cama box. Então você vai ligar agora, direto para a fábrica, não tem atravessador, o colchão é excepcional, eu durmo num desse, por isso eu estou emagrecendo. Quem dorme bem, vive melhor. 0800 038 2000. E gordo é o seu salário. Viu, Sergipão? Meu preparador físico, estamos pegando firme lá no Parque das Mangabeiras, viu, Kika? Já perdi uns 10 quilos, já, porque eu estava tão gordo que não dá para ver que eu perdi. Ó... Não, dava, porque lá em casa tem espelho, né? Mas eu não vou brincar com você, não, que eu respeito sua mãe. Mas eu não vou brincar, não. Mas dá para ver que lá em casa tem espelho. Então é o seguinte, o lateral direito, é lateral esquerdo, tá? Mena. Para quem escreveu, é um jumento, né? Porque botou ele na lateral de... Então tá. Então é o seguinte, o Mena, ao que tudo indica, deve deixar o Cruzeiro. Só que tem um detalhe. Vai perder jogador pro futebol argentino, que tá pagando lá uma micharia? Roda aí. Mas você acha que vai perder? Aí, ó, não é para rodar nada, não, é para comentar. Como vocês xingam aí em cima, hein? Como vocês brigam, como vocês falam no meu ouvido. Eu vou tirar esse ponto aqui, eu quero ver o que vocês vão fazer agora. Você acha que você vai perder mesmo? Não, nem pode. É o melhor lateral que o Cruzeiro tem, ué. Como é que você vai perder o jogador? Mas é que ele não pode fazer. Vamos explicar então para o pessoal, porque quando o Mena veio, ele veio naquela ação que ele moveu contra o Santos, ele foi liberado pela Justiça. E vocês lembram que quando ele veio, tinha aquela história de que se ele tivesse uma proposta, que seria tudo revisto. Talvez a gente tentou apurar isso. Mesma coisa do Guilherme. Isso. Então. O Cruzeiro não pode fazer muita coisa se a proposta realmente vier, porque ele não é do Cruzeiro. Ó, então a gente cai de novo naquela... O empresário dele, o Fernando, como é que é o nome do empresário aí, gente? Não, sobe, meu filho, sobe, meu filho, sobe, desgraçado, é o contrário. Então é o seguinte, o empresário dele, que é o Fernando o quê, gente, o nome dele? É o Fernando Felicevic, né? Diz que o River Plate está interessado e tal, a Dilmara está falando aqui desse... o negócio está meio no zinabre, né? Deu um zinabre no negócio. Pra lá e trazer agora o seguinte, né, eles falaram isso ontem, se não dá para fazer um acordo, trazer o Santos. Será que é possível? Porra, de repente, não pode falar porra. Sai sem querer. É bom, então, é bom jogador o Santos. É o melhor jogador do River, pra mim. O Mena não é, não? Não, do River. Tá, mas o River não vai liberar ele assim. Não, o Santos é 500 vezes mais jogador do Mena, é claro. Não, tá, mas o Mena não é o melhor lateral do Cruzeiro, não?
É mais ou menos o mesmo nível ali do Fabrício. Né? Lateral esquerdo que você diz, né? Lateral esquerdo. Você está de brincadeira. Sim, eu acho que é. Com toda a limitação dele. Olha o que o cara disse lá, o empresário desse. Está escrito ali, viu, gente? Eu estou lendo. Ele teve uma proposta do Boca Juniors em janeiro, quando estava em conflito com o Santos e, por fim, chegou ao Cruzeiro. Agora, né, próximo do River, prefiro não falar muito até que se resolva. A tendência é que ele saia do Cruzeiro. Fechando aspas aí para Aqui, para começar, ele combina mais com o futebol argentino no seguinte aspecto. Na Argentina, a cobrança é bem menor para o lateral subir, para o lateral mostrar talento. Eles estão acostumados com essa história de o lateral ser mais um zagueiro ali pelo lado do campo. Então, a pressão para o Mena chegar ao ataque seria menor. Acho que nesse aspecto ele combina mais com o futebol argentino. E é mais do que... previsível a gente ver ele recebendo propostas, porque ainda que não seja brilhante, ele está na final, o Chile está envolto ali em muita badalação e ele faz uma Copa América correta. Foi bem. Né? Ele pode não ser um cara que vai chegar, que vai driblar, que vai parecer igual o Valdívia, o Vidal e outros grandes jogadores do Chile, mas ele não compromete. Então, aquela história... Isso, você tocou no ponto. Não compromete. E eu já acho que o Pará compromete. Não, no último Pará jogo sobe muito, né? E perdeu a bola 500 tem falhas na marcação. E eu acho que o Fabrício vai ser isso aí. Eu até acho que a ferro e fogo, sendo obrigado a escolher, ele até é o melhor lateral do Cruzeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um bom equilíbrio entre ele e o Fabrício, não o Pará. E está longe de ser o principal problema do Cruzeiro, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que o Fabrício, consequência, pode ser um lateral comum, ok, nota também 6, não compromete. Igual o Mena é. Mas é que o cara tem alguns requisitos, ídolo, que você não pode desprezar quando você vai fazer uma comparação, por exemplo, com o Fabrício. Você pega um lateral titular da seleção chilena, que é uma baita de uma seleção. Disputou a Copa do Mundo. Né? E agora disputando Copa América. Então, mas como é que você vai comparar com o Fabrício e dizer que estão no mesmo nível? Não estão. Ele é melhor que o Fabrício. Ele é melhor. Eu falei que a diferença não é muito grande porque a gente está falando, de jogadores que não são brilhantes, né? Não são dribladores, não são jogadores que chegam no fundo o tempo todo e dão cruzamentos brilhantes, que dão assistência. São jogadores ali que, quando estão bem, são corretos. Então, eu acho que é uma semelhança nesse aspecto. Um exemplo bom do que vocês estão falando, a própria seleção do Chile. Se você não tem um lateral forte no apoio, segura ele lá atrás, deixa ele fazendo o que ele sabe e põe bons jogadores lá na frente para resolver. O Chile faz isso muito bem. O Chile do meio para frente tem jogadores que supram qualquer lateral que suba. Agora, o problema do Cruzeiro é voltar no lugar comum. O Cruzeiro desmanchou na hora errada e está tentando contratar na hora errada. Você não monta uma equipe... Mas nada te agrada? No Cruzeiro de 2015, nada me agrada. Nada? Dificilmente eu acho nem se contratar agora... Mas a camisa é bonita, sem patrocínio. Deixa eu terminar o que eu quero falar. Então fala rápido. O Cruzeiro desmanchou o time no início do ano. Não adianta, não vai achar camisa 10, não vai achar volante. Em julho, gente. Por um preço bom. O Cruz Azul, mas se quiser pôr o bolo, vai mesmo. Vem aqui. Onde está escrito que você não pode contratar em julho? Mas vai agradar porque é difícil demais. Essa turma aqui que diz que o futebol brasileiro acabou. Eu não disse. Acabou. Não tem mais nada, acabou. Então vamos mudar de turma da Globo, Chapa Branca, já desistiu de defender o Brasil, está defendendo. Aqui. Não, é que vocês fazem parte da turma dos fariseus. O futebol brasileiro acabou, não tem mais jogador, outros clubes estão todos falidos e tal. É assim. Então vai mudar de profissão, então, vai comentar curling. Tá tudo bem. Olha aqui, meu amigo telespectador, já falei por diversas vezes aqui no programa sobre a Socicar, né? E nisso eles confirmam que o negócio é bom mesmo. Olha aqui, quando eu falo é porque eu conheço e por isso eu indico a você. Você vai proteger o seu carro e a sua motocicleta na Socicar pelo melhor custo-benefício do Brasil. Por apenas R$ 3,00 por dia, você garante proteção total do seu carro, da sua moto contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. E olha que maravilha, a assistência técnica da Socicar, ela funciona 24 horas por dia, aliás, em todo o Brasil, hein? Em todo o Brasil. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Socicar, você tem em todo o território nacional. A proteção e segurança que você precisa. E o que é que você está esperando? Ligue agora, amigo. O telefone está aqui embaixo, 3353-4540. Adquira a proteção para o seu veículo ou motocicleta 24 horas por dia em todo o
Brasil. É proteção, é tranquilidade, é satisfação. Somente a Socicar tem para você. Ligue agora 3353-4540. Lembrando que a Socicar é uma parceira 24 horas. Parceira 24 horas. Alô, Arley, meu cabeleireiro que cortou a minha orelha aí no Sion. Se você não proteger sua moto na Socicar, vão roubar a sua moto. Hoje eu fui lá, cortei com o cara, com o Marcelo, que é o companheiro dele. Aí ele cortou demais meu cabelo e tá sureca. Doutor Lucas Otorrino, não corte mais o cabelo lá, que eles estão cortando a orelha da gente lá. Vamos para um intervalo rápido, volto já. Os donos da bola.